Olá, meu nome é Isabelle, eu sou bibliotecária e psicóloga e nesse canal a gente fala sobre questões dos bibliotecários, tá? Hoje a gente vai tratar de um assunto um pouquinho delicado, que é a baixa autoestima dos bibliotecários. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero falar um pouquinho sobre esse conceito de autoestima. O que é autoestima? É a estima de si. Então, é a avaliação subjetiva que a pessoa faz de si mesma. E como é que a gente fala? Muita gente fica um pouco na dúvida sobre falar alta autoestima. E não tá errado, tá, gente? O primeiro altas, que é o alta com L, é o alta de elevada. E o segundo alta, o alta com U, é de si próprio. Então, se eu falo que eu tenho uma alta autoestima, eu estou falando que eu tenho uma elevada estima de mim mesmo. Entendeu? Então a gente fala uma alta autoestima ou uma baixa autoestima. E a estima é isso, a autoestima ela tá muito ligada com a forma como a gente se vê no mundo. Então, se a gente acha que a gente tem muitos conhecimentos, muitas qualidades, muitas habilidades, muitas potencialidades para oferecer para o mundo, a gente vai ter uma alta autoestima. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu acho que eu tenho poucas coisas para oferecer para o mundo em termos de habilidades, conhecimentos, potencialidades e até mesmo de beleza, eu vou ter uma baixa autoestima. Se eu acho que eu tenho uma capacidade muito pequena de ser útil, de fazer coisas, de obter realizações, conquistas, eu vou ter uma baixa autoestima. E sobre pôr beleza à mesa, né, como eu falei, é muito interessante porque tem muita gente que acha que a autoestima está ligada somente à aparência física. E muito se engana quem pensa isso. A autoestima, a aparência é só um pedaço da autoestima, tá? Do que compõe a autoestima. É claro que vai impactar a forma como eu me vejo fisicamente, porque ser humano implica numa corporeidade, né? E essa corporeidade é através dela que eu me ponho, que eu me coloco no mundo, que eu me apresento às outras pessoas, por meio dela que eu faço as interações com as outras pessoas. Então, se eu não gosto dessa aparência, isso com certeza vai impactar na minha autoestima. Mas a pessoa que acha que ela tem uma baixa autoestima só por causa da aparência, ela muito se engana, porque a aparência é só uma parte do problema. Muito provavelmente essa pessoa tem outras questões também relacionadas com a forma como ela se vê. Essa análise subjetiva que o indivíduo faz de si, ela é muito complexa. Não é só uma questão que vai abalar toda a minha autoestima, entende? São várias questões envolvidas. E, bom, a questão da autoestima, ela é construída desde a infância. Então, a forma como você foi criado, o ambiente em que você cresceu, tudo isso vai impactar na sua autoestima hoje. Porém, o ambiente que você se coloca hoje também vai impactar. Então, pode ser que você tenha construído num ambiente super positivo, super reforçador da sua autoestima, mas hoje você está num ambiente que te mina. E aí isso pode impactar. A autoestima não é uma coisa que é contínua ao longo de toda a vida. Se você é uma criança com autoestima alta, você vai ser um adulto com autoestima alta. Pode ser que isso mude. Se você tiver uma infância reforçadora e positiva, você tem mais chances de continuar fazendo ações que te mantenham a sua autoestima alta. Mas, em determinado momento, isso pode mudar. Entende? Da mesma forma que uma criança que teve que cresceu num ambiente negativo, ruim, pode vir a mudar também e hoje em dia ser um adulto com a alta autoestima, porque procurou a terapia, porque se coloca de uma forma diferente no mundo, porque conquistou várias coisas, porque trabalhou em cima disso, principalmente com a terapia. Então, assim, é construído lá na infância, mas é muito impactado pelo ambiente que a pessoa está hoje, beleza? Vamos entrar então, agora que a gente já entendeu o conceito, a gente já entendeu como se fala sobre autoestima, que não é errado falar alta autoestima, vamos falar por que os bibliotecários têm baixa autoestima. Então, a primeira coisa que eu noto, ano passado, ano retrasado, eu conduzi um grupo de bibliotecários para falar sobre esse assunto, tá? Para falar sobre autoestima, porque é uma questão que eu vejo, eu tô há 18 anos envolvida com a biblioteconomia e eu vejo, assim, que é muito comum as pessoas terem uma baixa autoestima na nossa área. E aí,
ano retrasado eu conduzi esse grupo e algumas questões chamaram a minha atenção. E reforçaram até algumas coisas que eu já pensava, umas teorias que eu tinha na minha cabeça para explicar essa baixa autoestima generalizada na profissão. É claro que você que está assistindo aí, pode ser que você não tenha uma baixa autoestima, sensacional, mas muitos profissionais têm. E a gente precisa entender a origem desse sentimento para poder vislumbrar o começo de uma solução, de um trabalho em cima dessa questão, para melhorar a nossa autoestima. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu noto que impacta a autoestima do profissional bibliotecário é a questão da entrada no vestibular. Por quê? Gente, vamos combinar. Dificilmente é 1 em 1 milhão, né? Que fala assim, nossa, não, desde criança eu queria ser bibliotecário. Eu fui na escola, vi a bibliotecária lá, professora da sala de leitura e falei, eu quero ser isso o resto da minha vida. É 1 em 1 milhão, pode ser você, mas assim, é dificílimo que alguém tenha crescido falando que queria ser bibliotecário. A maioria das pessoas, queria ser médico, queria ser dentista, queria ser advogado, queria ser engenheiro, e aí faz o vestibular, não passa, ou não queria ser nada, e aí vai tentar administração, vai tentar alguma outra área, porque é por pressão da família, aí não passa no vestibular, e depois de tentar várias vezes, ou até mesmo de primeira, pela falta de confiança, vai lá e olha qual que é o curso com a menor nota de corte. Gente, eu fiz isso. Eu queria ciências sociais. Na verdade, eu queria um monte de coisa e aí, por fim, na hora de fazer a inscrição, eu falei, vou tentar ciências sociais. Tentei 1 ano e não passei por causa da matemática. E aí, no ano seguinte, insegura que eu estava estudando muito matemática, mas insegura por causa desse primeiro fracasso, eu fui lá e procurei o curso com a menor nota de corte, vi biblioteconomia, marquei e falei, depois eu peço a transferência. E muitas pessoas têm esse mesmo histórico de querer fazer um outro curso, por algum motivo não ter a confiança necessária para outro curso que gostaria de verdade e escolher a biblioteconomia pela menor nota de corte. Outras pessoas não sabiam o que queriam, só sabiam que queriam estudar, que precisavam estudar, fazer uma faculdade, a família estava pressionando, sei lá, alguma coisa assim. E aí a pessoa vai e fala, tá bom, então eu vou tentar aqui um vestibular qualquer, a menor nota de corte, biblioteconomia, marquei, é isso que eu vou fazer. E depois eu peço transferência para algum outro curso. E aí a pessoa depois até se apaixona pelo curso, que foi o que aconteceu comigo. Eu super me apaixonei pela biblioteconomia. Mas isso não apaga a marca de que eu entrei como se eu tivesse entrado pela porta lateral da faculdade, entende? Não era por aquela porta que eu queria entrar. Eu queria entrar por outra porta, eu queria entrar por outro curso. Só que eu não consegui, eu não tive confiança suficiente para tentar, e aí eu entrei por essa porta lateral. Isso, gente, por mais que depois você se apaixone pelo curso, isso deixa uma marca. Isso deixa uma marca na sua autoestima. Isso abala a nossa autoestima. Porque a gente sabe que a gente não foi capaz ou não quis arriscar aquilo que a gente realmente gostaria. E aí, depois a gente entra no curso e o que acontece? Você até lida ali você conhece mais pessoas, né, que estão fazendo o curso, mas a verdade é que quando você vai para outros grupos fora da faculdade, então seus amigos de infância, a sua família, não sei o que lá, dificilmente tem outros bibliotecários. Algumas pessoas até fazem o curso por indicação de alguém, mas muita gente, como eu, não conhecia nenhum bibliotecário antes. E aí você vai para sua família, vai para sua turma de amigos fora da faculdade e as pessoas falam assim, Bíblia, o quê? Não, mas precisa fazer curso para isso? 4 anos para organizar livro na estante? Para tirar poeira de livro? Né? Então essas piadinhas que a gente está cansado de ouvir, elas também vão impactando a nossa autoestima. E muito. E aí depois disso, a gente se forma e vai trabalhar. E aí muitos bibliotecários vão cair em lugares em que eles vão trabalhar sozinhos. Então eles vão ser os únicos bibliotecários trabalhando naquele lugar, naquela unidade, naquela empresa, enfim, naquele lugar. E aí a pessoa se sente super solitária, ela tá ali num lugar em que todo o resto dos funcionários desconhece a profissão muitas vezes, não valoriza,
ela vai ter um salário que não é tão alto quanto outras pessoas da empresa, do lugar. E assim vai, né? E aí continua lidando com o desconhecimento, continua lidando com as piadinhas e tudo mais, e tudo isso continua, né, minando. E muita gente vai trabalhar na área da educação ou na área da cultura, que são áreas, infelizmente, desvalorizadas no Brasil, né? A desvalorização tá muito inerente nessas áreas. E aí as pessoas sofrem com essa desvalorização também. Então elas se formam, chegam lá super animadas, cheias de ideias e projetos e não conseguem os recursos, não conseguem a aprovação, não conseguem pessoas para trabalhar junto. Então, assim, é um não atrás do outro. E às vezes também sofrem com o desemprego, que também é grande na nossa área. E aí, tudo isso, aquela marca lá do início, ela vai sendo reforçada, né? A autoestima da pessoa, enquanto profissional, vai sendo muito marcada por desvalorização, pelo desconhecimento. E tudo isso vai reforçando aquela marca que começou lá no começo, quando a gente ainda estava pensando no ensino médio, o que eu vou fazer daqui, o que eu vou estudar, como é que eu vou entrar na universidade e por aí vai. Então, assim, é delicado, eu sei disso, dói, eu sei porque dói em mim também falar sobre isso, mas a gente precisa mexer nessa ferida, a gente precisa olhar, botar uma luz nisso, botar um foco nisso, porque só a partir do momento que a gente reconhece o problema é que a gente tem condições de começar a trabalhar em cima dele. E por que é importante a gente investir na autoestima? Porque depois, quando você está trabalhando, se você não tem autoestima, vários problemas podem acontecer. Vou citar alguns deles aqui. Então, quando as vêm, por exemplo, dar pitaco na biblioteca, você trabalha na biblioteca escolar e aí trazem o vidro de formol com um bicho morto dentro, bota aí, não sei o que, não tem outro lugar para botar aqui na escola, né? Quando chegam com coleções de livros, de Barça, enciclopédia para doar, e você tem que aceitar porque você não tem autoestima suficiente para peitar, para falar assim, olha, aqui não pode por causa disso, daquilo, entende? Você não tem autoestima para argumentar. Tô falando para brigar, para arrumar confusão com seu chefe, coordenador, diretor, sei lá. Não é isso, mas eu tô falando assim, é você olhar nos olhos da pessoa que tá querendo fazer uma coisa que é tecnicamente incorreta e falar assim, olha, isso não pode por causa disso, daquilo, entende? Então, falta autoestima para a pessoa fazer isso e ela acaba aceitando muito passivamente que outras pessoas que não são da área influenciem, impactem diretamente no trabalho dela. Outra coisa, a pessoa sem autoestima, o bibliotecário sem autoestima, ele numa reunião, por exemplo, vamos supor que você é um bibliotecário universitário, e aí fazem uma reunião de coordenação dos cursos. E aí o bibliotecário, ele, sem autoestima, ele não tem coragem de se impor na reunião. Ele não tem coragem de falar, ele não tem coragem de perguntar, ele não participa, fica ali, aquela pessoa planta, né, na reunião, porque ela falta autoestima para ela se colocar. Botar uma presença na mesa, né, se colocar como profissional ali. Outra coisa, a pessoa sem autoestima é aquela que não desenvolve projetos e ela só faz o mínimo necessário no trabalho porque ela acha que sempre vai tomar um não, sempre vai ter seus pedidos negados. Muitas vezes isso é reforçado porque ela de fato tem os pedidos negados, então ela já se acostuma e para de tentar, simplesmente para de tentar. Isso é um reflexo da baixa autoestima, que é um reflexo da desvalorização. Entende? É um ciclo que vai se retroalimentando infinitamente. O bibliotecário com baixa autoestima também, ele não tem coragem de tomar decisões sozinhos, ele fica muito inseguro, ele não sabe se o que ele sabe, se o conhecimento que ele tem é suficiente para tomar aquela decisão, se ele tá certo ou não, ele não tem coragem de bancar se ele tiver errado e falar assim, olha, eu errei, me desculpa, nós vamos consertar isso daqui agora, me dê um tempo e eu vou bolar um plano aqui para consertar essa situação. Ele não tem coragem de se colocar. Então ele fica toda hora pedindo para ser validado por outras pessoas, pedindo opinião. Fica muito inseguro quanto ao que ele mesmo decide, não toma decisões, não resolve problemas.
Um outro problema, ele fica altamente inseguro e com medo na hora de apresentar um relatório ou apresentar a biblioteca para outras pessoas de fora. Aqui eu nem tô falando tanto de alunos porque a gente acaba acostumando, né? Se você trabalha numa biblioteca escolar, numa biblioteca universitária, todo semestre vem turmas de alunos para conhecer a biblioteca, você acaba se acostumando. Mas às vezes você apresentar a biblioteca para um conselho consultor da universidade, você já fica mais nervoso e não consegue. Ou talvez você se apresentar para os outros bibliotecários da rede, você fica muito nervoso e não consegue. Por quê? Você precisa apresentar um relatório e aí você não consegue, né? Numa reunião, uma coisa assim, você não consegue se posicionar se você não tiver autoestima. Você fica com muito medo, te causa muita ansiedade, sua fria, a mão fica gelada, te dá dor de barriga, e aí você foge da situação, pede para um colega, pede para outra pessoa fazer por você. Isso é muito reflexo da nossa autoestima. Outra coisa, os elogios, né, deixam a pessoa que tem baixa autoestima muito desconcertada. Então é aquele bibliotecário que quando alguém elogia o trabalho dele, ele não acredita, ele acha que a pessoa tá sendo irônica, que a pessoa tá sendo sarcástica, acha que a pessoa tá mentindo, tá querendo alguma coisa. Então ela não acredita que aquele trabalho que ela fez realmente mereça ser elogiado, ou aquilo que a pessoa elogiou realmente mereça, né? Ele não se acha digno de receber um elogio. É muito triste isso, gente. Outra coisa, o bibliotecário sem autoestima é aquele que vai brigar com todos os colegas dele, porque ele leva tudo pro pessoal. Então, tudo que é falado, toda crítica ou apontamento, ou qualquer coisa que é falado a respeito da biblioteca, ou do serviço, ou do trabalho, ou de algum produto, de algum projeto, ele toma como pessoal. Ele leva tudo pro pessoal e acha que toda conversa que as pessoas têm com ele é um ataque a si próprio. Então ele briga com todo mundo, causa confusão, é terrível. E por fim, um outro motivo que é muito ruim pro bibliotecário ter baixa autoestima é que ele não tem coragem de se arrumar, principalmente mulher, né? Não tem coragem de se arrumar como gostaria. Então a mulher às vezes até tem vontade de passar um rímel, alguma coisinha assim de maquiagem ou usar uma roupa mais bonitinha, mas ela deixa de fazer isso por medo do que os colegas vão falar, por medo das pessoas falarem assim, nossa, o que aconteceu? Por que você tá toda arrumada hoje? Tá com segundas intenções? Não sei o quê. Esses comentários maldosos, a pessoa não se banca para poder fazer isso. Então a pessoa deixa de fazer algo que ela gostaria muito de fazer por medo das críticas, das piadinhas, enfim, dos comentários. Esses são problemas que eu tenho certeza que muitos de vocês vão se relacionar, muitos de vocês vivem ou já viveram ou vão viver por falta de uma boa autoestima, de uma alta autoestima. E é muito ruim a gente viver assim, porque eu penso que nós passamos 8 horas do nosso dia no trabalho. Se a gente não se sente bem enquanto profissional, se a gente não tem uma boa autoestima enquanto profissional, isso com certeza eu acho que vai impactar na nossa vida pessoal. Então a gente vai acabar sendo uma pessoa que tem uma baixa autoestima de forma generalizada, né? Você te falta confiança em tudo na vida. Ok, Isabelle, entendi, me relacionei, realmente sinto isso, passei por isso, já vivi essas coisas. O que eu faço? Bom, eu estou com um desafio no meu Instagram que está começando hoje, dia 20 de janeiro de 2025, que é para aumentar a autoestima de vocês. Nós vamos fazer 20 dias de várias tarefas para ajudar vocês a construírem com mais confiança em si, tá? Essa confiança vai vir da construção de atividades concretas que apresentem resultados, que representem conquistas para vocês, porque é através de conquistas grandes e pequenas que a gente vai aumentando a nossa estima, beleza? Então, se você tá vendo esse vídeo hoje, dia 20 de janeiro, corre pro meu Instagram e faça o desafio comigo de 20 dias. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Eu selecionei muitíssimo bem cada atividade que a gente vai fazer. Todas elas foram pensadas com base na psicologia, com base na minha própria vivência, tá? Então, assim, elas foram muito estrategicamente elaboradas. Não deixe de fazer o desafio.
faça o desafio do começo até o final dele, porque se você abandonar no meio, isso vai mais te prejudicar do que te favorecer. O desafio vai mais te fazer mal, porque vai ser mais uma coisa para você colocar na sua lista de derrotas. Entende? E aí mais uma coisa para minar a sua autoestima. Então não deixe de seguir o desafio do início ao fim. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus colegas bibliotecários e me segue no canal para você sempre ficar antenado em todos os vídeos que eu posto aqui, em todos os conteúdos. Um beijo e até a próxima!